uma referência bíblica, uma fundamentação bíblica para falar isso, mas é evidente que quem conheceu vai voltar durante esse período, porque ele vai perceber, puxa, quanto tempo eu perdi, tudo que eu não acreditei ou tive força para acreditar, ele vai ter aquele choque, aquele impacto da realidade durante esse período. E claro, a orientação de Mateus 24 acaba não sendo só para o judeu. Por que não é só para o judeu? É para mim também, se eu ficar ou se de fato o arrebatamento não acontecer no início, se ele acontecer durante a tribulação ou até no final da tribulação. Então ele acaba sendo orientativo de qualquer maneira. Acaba sendo. Dentro do que a gente falou aqui, pessoal, pode aproveitar se vocês tiverem alguma pergunta, algum ponto que não ficou claro, e daí nós vamos migrar já para os próximos pontos. Alguém tem alguma pergunta? Alguém quer fazer uma colocação? Eu levo o microfone até aí, vocês podem estar fazendo suas perguntas sem medo, sem vergonha. O momento é nosso, um momento de intimidade. As irmãs atrás, os nossos convidados aqui. Alguém tem alguma colocação para fazer? Diana, ali ó, Jesus, nós somos salvos pelo sangue de Jesus, né? Nós somos salvos pelo sangue de Jesus. Quem ficar, os estudos teológicos dos anos 90 diziam que a gente ia pagar com o próprio sangue, né? Na tribulação, na segunda vinda, ou até Jesus voltar na segunda vez. Certo. Isso deve ser entendido em partes, porque se eu disser que eu vou entrar, eu fiquei, e a possibilidade de eu entrar, de eu ser salvo, é pelo meu sangue. Então quer dizer, eu estou anulando o sangue de Jesus. Então é uma heresia isso. É uma heresia, não tem outra palavra assim, mas a gente não maquiar, né? É uma heresia. Porque a salvação sempre é pelo sangue de Jesus, né? Então vai continuar sendo pelo sangue. Só que aí o meu testemunho vai ter que ser de um mártir. Até a morte. Até a morte. Até porque a palavra testemunha, ela tem uma raiz da língua do Novo Testamento, que é martírios, que é justamente a ideia de mártir. Ou seja, eu preciso ser testemunha até, se for preciso, a morte. Então Jesus já compreendeu isso. Até porque ele mesmo falou, aquele que quiser ganhar a sua vida, após aceitar ele, vai perder. E aquele que perder por amor dele, ganhará a eternidade. Essa é a ideia. No sentido que quando a gente aceita Cristo, a gente já morreu para o mundo. A gente já morreu para o mundo. Nesse sentido. Glória a Deus. Mais alguém? Alguma menina? Pedro? Eu sempre fiquei com dúvida que a igreja ela vai subir ali nas bodas do Cordeiro. Vai estar lá. Sim. E no milênio a igreja não vai dar aqui. Então. Vai dar? Vai dar. Esse é um outro assunto bem polêmico, não sei se é essa palavra, mas sem muito consenso. Dentro da linha assembleiana, o que vai acontecer? A igreja arrebatada, esse arrebatamento acontece na abertura da tribulação, ou antes da tribulação, tá? Ela está no céu, aí no final dos 7 anos, quando Jesus voltar aqui para o Armagedon, a igreja desce junto. Quando Jesus voltar para o Armagedon, a igreja desce junto. E ela já está, que no arrebatamento aconteceu isso, glorificada. Já está com um corpo glorioso. Então quando Jesus, na sequência aqui, ato contínuo, ele fazer o julgamento das nações e entrar no reino milenial, a igreja estaria com ele ali, no arraial dos santos em Jerusalém. Então a linha assembleiana prega isso, a igreja vai estar lá. E aí ela vai exercer o ministério de reis e sacerdotes. E a parábola das 10 minas, quem lembra da parábola das 10 minas? Aquele que foi fiel, muito fiel, vai governar sobre 10 cidades. Outro sobre 5, outro sobre X, conforme o nível da tua fidelidade ao Senhor. Então, acredita-se que isso vai se cumprir literalmente no milênio. Outra linha, acredita assim, que também é assembleiana, né, diga-se de passagem, que a Nova Jerusalém, ela já desce e fica flutuando em cima da Jerusalém terrestre durante o milênio. Tá? Tipo como uma cidade satélite. Tá? Então quem estiver na Jerusalém terrestre vai conseguir verificar, visualizar a Jerusalém celeste. E aí os santos, a igreja glorificada, que 7 anos antes foi arrebatada, tá? Em corpo glorificado, está dentro da Nova Jerusalém. Entendeu? Como que dizendo, todos que estão na terra precisam vencer esse período para que possam também herdar aquele local. Tá? Então essa é a nossa linha de pensamento. Ainda não deixa claro, né?
exatamente como vai ser no detalhe? Eu quero mais simples. Aleluia. Mais alguém? Pastor Daniel? Não, acho que não. Pastor Saldeni, mais alguém? Algumas das irmãs atrás? Então vou passar para outra parte e vai ser muita dúvida, né? Glória a Deus. Podemos seguir? Então aqui eu só quero terminar a parte dos sinais, trazendo alguns pontos bem, Samuel, aqui bem relevantes. Olha só, os sinais, eles são na área política, do meio ambiente, social, religioso e tecnológico. Esses são os principais sinais, tá? Então vamos repetir comigo bem rapidinho. 1, 2, 3. Político, meio ambiente, social, religioso, tecnológico. Mais uma vez, sinais na área política, meio ambiente, social, religioso e tecnológico. Tá? Há profecias no Antigo Testamento sobre a vinda de Jesus, sobre a sua primeira vinda. Tá? Por quê? Porque a mensagem gritante do Antigo Testamento é essa: o Messias virá. Tá? E aí nós temos lá aquela estrela de Mateus 2:2 que guiou aqueles homens lá para se encontrar com Cristo e reverenciá-lo, que vieram do Oriente. Nós temos o arauto, que é o João Batista, que foi profetizado, e temos uma série de profecias do Antigo Testamento que profetizaram a sua primeira vinda. Há uma série de profecias. Inclusive, alguns chegam a nomear ali em torno de 2.000 profecias. É algo assim, bem intenso. Tanto que é a mensagem principal do Antigo Testamento: o Messias virá. Então eu pergunto para você, foi cumprida essas profecias ou não? O Messias veio ou não veio? Lá no início, veio, né? Nasceu, viveu, morreu, ressuscitou, foi para o céu. E aí eu pergunto para você, será que assim como a primeira vinda se cumpriu, a segunda vinda não vai se cumprir? Vai. Então esses sinais estão apontando para isso, tá ok? Quantas profecias eu tenho no Novo Testamento que indicam que Jesus virá agora a segunda vez? 300. São muitas. Quando Deus repete uma coisa na Bíblia, Deus está dizendo: preste atenção. Isso aqui é importante. Isso aqui tem grau de relevância. É isso que ele está dizendo. O que mais? Quantos sinais são? Gente, alguns teólogos falam de 118 sinais, outros falam de 180 sinais, outros dão números bem astronômicos, bem maiores, outros números mais modestos, menos sinais. O importante é a gente saber que de fato ele vai vir. Então eu não quero aqui detalhar, como eu falei, eu coloquei todos esses slides à disposição de vocês, todo o conteúdo à disposição de vocês, para vocês conferirem depois. Mas temos aqui no campo político: corrupção e violência, guerras, ressurgimento do Império Romano, ressurgimento da nação de Israel, tá? E aí vem a questão, por exemplo, das guerras. Até coloquei um número aqui, para você ter uma ideia. No século XVI, estou comparando só do século XVI agora até o século XX, teve ali 1.600.000 pessoas mortas em conflitos. A população mundial era de 493 milhões de pessoas. Isso equivalia a 0,32% da população mortas em guerras. Olha só como vem aumentando. Agora no século XX, que foi o século passado, já morreu 4,35% da população. Isso vem aumentando cada vez mais. Lembra do que eu falei do princípio das dores? Aquele princípio que as contrações aumentam em intensidade, em força, e a frequência também é maior. Agora os sinais do meio ambiente. Sinais do céu, terremotos, fomes, pestes. E aí, uma ideia. Se questiona muito, claro, a questão de como é que eles vão medir se tinha terremoto, mas eles conseguem, com a tecnologia que tem hoje, ter uma certa assertividade em relação àquilo que acontecia lá no tempo de Jesus. Então olha só, aqui vem pelas barras a quantidade de terremotos, até 1997. Como vem aumentando? Século I praticamente começou. Aí lá no século VI você tem um pouquinho de terremotos. Nos outros aconteceu, mas é bem inexpressivo no gráfico. Mas veja como isso vem aumentando. Aqui é uma estatística de 1906 até agora 2008. Então tem números aí bem assustadores. Fomes. Olha só, eu acredito que eu vou chover no molhado aqui, mas eu quero só fazer um comentário rápido. Eis que nos dizem assim as estatísticas: existem 800 milhões de pessoas desnutridas no mundo. 11 milhões ou 11 mil crianças morrem de fome a cada dia. 11 mil crianças morrem de fome a cada dia.
A comida fabricada, produzida no mundo hoje, alimenta mais, segundo algumas estatísticas, mais de 8 bilhões de pessoas. Nós não somos mais, ou somos em torno de 7 bilhões. Então aí você vê as desigualdades que existem. Enfim, tem vários dados aí a respeito da questão da fome. No campo social, nós temos aí a corrupção na política, o abuso sexual, a pedofilia, a delinquência juvenil, falta de pudor na sociedade, a inversão dos valores, a crise familiar no casamento, tudo isso é sinal da vinda de Jesus. No campo religioso, as perseguições, derramamento do Espírito Santo em escala mundial, que também é um sinal dos tempos, ecumenismo, que é a Babilônia religiosa, né, que vai haver nos últimos tempos, a apostasia, que é o afastamento da verdade, a indiferença espiritual. Hoje nós temos um número de desigrejados muito excessivo, é terrível cada vez maior, né? No IBGE hoje a gente fica apavorado com o número de pessoas que estão desigrejados. O desigrejado, ele é um apóstata da fé, ele não é uma pessoa que, se você perguntar para ele, você está desviado? Não, eu desviado não. Mas aí ele vai dizer, não, mas eu não preciso frequentar uma igreja, não preciso congregar, não preciso tomar ceia, não preciso me alimentar espiritualmente por outros, eu me resolvo. Então é um sinal da apostasia, e os números são assustadores. Na questão perseguição, olha só, e a gente viu aqui em Mateus 24, que vai haver um período de perseguição terrível durante a tribulação. Será uma perseguição ferrenha. Claro, por que Deus colocou aqui? Porque aquelas pessoas que reconciliarem, que forem acessadas pelo Evangelho e aceitarem o Salvador, durante a tribulação, sabe o que vai acontecer? Eles vão ser perseguidos, e boa parte deles, como a gente falou agora há pouco, vão ser martirizados. Muitos deles não vão conseguir escapar, mas outros não, outros vão ser martirizados, tá? Mas aí vem a questão, será que a igreja hoje já não é perseguida? Você fala de Brasil, tem liberdade religiosa aqui, mas no mundo, irmãos, no mundo, a falta de liberdade religiosa é uma grande realidade. Tanto que eu vou colocar aqui para você de maneira bem sucinta, sobre a intolerância religiosa. Até hoje, 70 milhões de cristãos foram mortos por causa da sua fé. Estima-se o número, 70 milhões de pessoas, até hoje, desde o início, desde o cristianismo primitivo, lá da igreja primitiva. 45 milhões de pessoas somente no século 20. Olha só. Então, do século 1 ao século 19, morreram 35 milhões de pessoas. E só no século passado, só no século 20, morreram 45 milhões de pessoas. Cristãos. Desculpa, cristãos especificamente. O que eu quero dizer com isso? Contrações estão aumentando, apontando para a vinda de Jesus. 160 mil cristãos atualmente, desculpe, nos últimos 10 anos, isso, obrigado você. Nos últimos 10 anos foram 160 mil cristãos que morreram por conta da sua fé. Um cristão é assassinado a cada 5 minutos. Por quê? Por causa da sua fé, por causa da justiça. Jesus falou em Mateus 5, bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, por causa da justiça. Não é por conta de outras situações, tá? Mas por causa da justiça, por causa do meu nome, o nome do Senhor Jesus. De cada 10 perseguições em países islâmicos, 7 são cristãos. Olha só, de cada 10 tipos de perseguição, 7 é porque é motivos de religião, 7 são cristãos. E aí nós temos um sinal aí já na questão islâmico, muçulmano. Desde 1945, desde 45, 10 milhões de cristãos emigraram por conta das perseguições. Aqui estão um exemplo de falso profeta, Reverendo Moon. Nós temos aí Henry Christian, né? Até motivo de chacota, mas queira ou não, ele tem até 12 discípulas, não é discípulos, né? 12 discípulas. Ai, meu Deus. Campo tecnológico. Se a gente for pegar aqui, por exemplo, na Mesopotâmia, nós temos ali o camelo, 12 km por hora, só para você ter uma ideia. Depois no Egito, a gente vai chegando para o nosso tempo, 1500 a.C., nós temos ali a biga, 30 km por hora.
Depois na Europa, a locomotiva, 180 km por hora. Na Europa e América, o avião e o helicóptero, 650 km por hora. O avião a jato, 900 km por hora. Em 1970, nós temos o avião supersônico, 2.000 km por hora. Em 76, já se inventou o ônibus espacial, 20.000 km por hora. E tecnologia, eu acho que não preciso nem falar, né? Vocês já sabem. Então a gente saiu de 12 km por hora a 20.000 km por hora. Olha só. Então aí está, há 120 anos o homem andava de carroça e hoje anda de ônibus espacial. Então, olha só como acelerou, como está intenso hoje. Tá? Então a gente não está falando de brincadeira. Tá? Pode perceber, irmãos, às vezes os cristãos brincam, vêm para o culto, oferecem qualquer culto a Deus, mas o que nós entendemos? O diabo nunca vai brincar, Satanás nunca vai brincar, e é por isso que nós precisamos sempre oferecer o melhor de nós para Deus. Paulo falou do culto racional, é aquele culto individual, é aquele culto que, por exemplo, domingo, hoje, 21 horas, o pastor deu amém no culto aqui, você vai para casa, teu culto racional continua, ele não para. Você veio para o culto congregacional, culto coletivo, mas o culto racional não para, ele continua. Então quando você vir para o culto hoje à noite, ofereça a ele o teu melhor culto, você não sabe se vai estar no próximo. E se você for chamado, porque sabe que Jesus não venha enquanto você estiver vivo, mas se você for chamado à sua presença, o que é provável, e será nem provável, vou usar outra palavra, é algo fatal, é algo que vai acontecer, a morte é certa, você vai ao encontro dele. Então você precisa entender, você tem que estar preparado para ir ao encontro dele, porque é salvo, e não para receber um liminar, para depois descer lá para o Hades, a antessala do inferno, tá? Porque o verdadeiro inferno é o lago de fogo e enxofre. Tá? E lá não tem Supremo. É verdade, lá não tem STF, né? Não tem nada além disso. Lá é a primeira instância e pronto. Hebreus 9, 27, aos homens está dado uma vez só. Viver, morrer. Gente, olha só, Lucas 21 e 28, a seguir, Jesus disse, assim também vós, quando virdes acontecer estas coisas. Que coisas? Os sinais que ele falou ali. Sabeis que o reino de Deus está próximo. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então olha só, assim também vós, quando virdes acontecer estas coisas, que é os sinais que ele falou ali até agora, nesse momento, nesse texto. Sabeis que o reino de Deus está próximo. Louvado seja o nosso Deus. Muito bem, nós temos então agora o item sobre o anticristo. Pessoal, vamos retomar então. Depois do cafezinho, já deu para fazer um break legal, uma pausa. Vamos então passar um videozinho para vocês para iniciar a nossa fala sobre o anticristo. Todos vocês já ouviram ou já leram em Daniel 2 aquele sonho que Nabucodonosor, o imperador babilônico, teve, e o maluco sonhou, depois já não lembrava mais do sonho, né? E aí queria matar todo mundo, né? Todos os sábios lá do seu reino, porque ninguém conseguia trazer para ele a interpretação. Então o que ele sonhou, a gente vai estar vendo agora. Nesse momento é 1 minuto de vídeo, tá? Então aproveite para prestar bem atenção no visual, e depois a gente vai estar falando e vamos estar se referindo bastante a esse monumento aí. A cabeça era de fino ouro, o peito e os braços de prata, o ventre e os quadris de bronze, as pernas de ferro, os pés em parte de ferro, em parte de barro. Quando estavas olhando, uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos, feriu a estátua nos pés de ferro e de barro, e os esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro, os quais se fizeram como a palha das eiras no estio, e o vento os levou, e deles não se viram mais vestígios. Mas a pedra que feriu a estátua se tornou em grande montanha,
que encheu toda a terra. Quantos já tinham lido ou já ouvido essa história? Então, a gente vai fazer menção dela ao longo da nossa fala sobre o anticristo. Por quê? Porque aquela pedra que foi lançada é Cristo, que vem no Armagedon. Tá? Porque no Armagedon ele vai destruir o restante dos governos humanos. A estátua representa o governo humano ao longo da história. Então, quando Jesus vir, é como aquela pedra que vai dar lá embaixo e vai destruir toda a estrutura do poder humano. E agora Cristo, a partir do Armagedon, vai reinar 1000 anos na terra, que é o reino milenial, e depois ele vai reinar durante a eternidade. Claro que tem um versículo ali em 1 Coríntios que fala que após a consumação de todas as coisas, o que vai acontecer? Após o juízo final, ele entregará ao Pai digamos assim, que ele recebeu, a delegação que ele recebeu. Então, dá a ideia de que, claro, a Trindade vai reinar, mas nós temos essa concepção aí para a gente. O que significa o termo anticristo? Quantos aqui já ouviram o termo anticristo? A maioria, né? Quem nunca ouviu o termo anticristo? A irmã nunca ouviu, né? Brincadeira. Ela estava coçando aí. Anticristo quer dizer o adversário do Messias. Se opõe a Cristo ou ainda no lugar de Cristo. Claro que, etimologicamente falando, na origem da palavra, etimologia, ainda não é etimos da palavra, na origem, na raiz da palavra, a ideia é adversário do Messias. Se opõe, opositor a Cristo. Essa é a ideia. Tá? Mas também é usado no lugar de. Para você ter uma ideia, as personagens bíblicas mais profetizadas são Salvador Jesus, também Abraão, Moisés, e a quarta personagem bíblica mais profetizada é o anticristo. Aí vem a pergunta, alguns dos irmãos, quem sabe, ficaram pensando, o que eu quero saber do anticristo, né? Então, ele está errado. Por quê? Porque Deus está tentando nos dizer, olha, é importante a gente conhecer sobre esse cabra aí, né? Importante, porque a quarta personagem, gente, ele foi mais profetizado do que todos os demais personagens bíblicos. Todos os demais. Ou seja, mais do que Jesus, só não é mais profetizado do que Jesus, Abraão e Moisés. Só. Para vocês terem uma ideia. Aqui eu quero pontuar, antes da gente começar a falar especificamente sobre o anticristo, sobre qual é o objetivo da tribulação. Qual é o objetivo? Tem 3 objetivos principais do Senhor mandar esses 7 anos de tribulação. Quais são os 3 propósitos da tribulação? O escopo da tribulação. Primeiro, eliminar a iniquidade e os iníquos. Isaías 13:9, Isaías 24, 19 e 20 e por aí vai. É o castigo histórico sobre todo o mundo pelos seus pecados contra Deus. Isso que vai acontecer durante a tribulação. Se você for observar, ela é chamada também da ira de Deus. A ira de Deus. A ira de Deus sobre o quê? Sobre o pecado. Sobre aqueles que não quiseram escolher o Salvador, o seu Filho. Segundo objetivo da tribulação, além de eliminar a iniquidade e os iníquos, fazer a colheita dos rabiscos da terra. A Bíblia trabalha em relação à salvação com a linguagem das colheitas. Tá? Israel tinha 3 colheitas principais, preste atenção: cevada, trigo e uva. Esses eram as 3 colheitas principais. Diga comigo: cevada, trigo, uva. Tá? Então o que eu te aconselho? Nós não vamos ter tempo aqui, não é a proposta também de hoje, mas quando a Bíblia for falar lá da linguagem da salvação, você vai ver que ela vai usar isso. Tanto que o primeiro tipo de colheita que eu falei, qual era mesmo? Cevada, que acontecia já no primeiro mês. Tá? No primeiro mês já acontecia. E ele também dava a ideia de acontecer junto com a Páscoa. Começava a acontecer quando ocorria a Páscoa. Então, para você ter uma ideia, lá na colheita de cevada, ela ocorria em 4 momentos, em 4 fases. Havia as primícias, tá? Que eram oferecidas a Deus, que eram os primeiros frutos da colheita, as primícias. Depois, a segunda fase,
a colheita geral, a grande colheita. A terceira fase é os rabiscos da colheita, tá? Os rabiscos da colheita, é essa questão daquilo que ficava, daquilo que sobejava, daquilo que caía, tá? E a quarta fase da colheita eram os cantos. Pela lei de Deus, não podia colher os cantos. Os cantos, eles eram reservados para o judeu pobre, o judeu, as viúvas. Isso era lei em Israel. Então, quando você for entender estudar na Bíblia e ler sobre isso, tu precisa compreender essas fases. Por isso que, para você entender Apocalipse, tu tem que entender o restante da Bíblia, tem que ter lido a Bíblia, porque a Bíblia explica a Bíblia, e tu tem que conhecer um pouquinho de cultura judaica. Como é que eu faço isso? De diversas formas: livros, pessoas que entendem do assunto e YouTube, internet. Se a gente souber filtrar, é uma baita ferramenta, tá? Só não é bom quando a gente entrega na mão do diabo e diz assim, isso aí é do diabo, né? A gente dá na mão dele e pronto. Mas se você souber filtrar, souber usar, né, vai ser para a tua edificação pessoal, vai ser bênção de Deus na tua vida. Então, olha só, o segundo objetivo da grande tribulação é fazer a colheita dos rabiscos da terra. Em outras palavras, já vai ter havido as primícias. Por quê? Porque a primícia quem é? Cristo. Cristo é as primícias. Ele já ressuscitou. Então ele foi o primeiro a ressuscitar. A primeira fase da colheita já aconteceu. A colheita geral é o arrebatamento. É a segunda fase. O arrebatamento está para acontecer, que é a colheita geral. A terceira fase é essa dos rabiscos. Vai acontecer no final da grande tribulação, quando Jesus for inaugurar o milênio, tá? E aí vai ressuscitar os mártires. E esses mártires, a ressurreição deles são os rabiscos da colheita. E os que também, obviamente, ficarem vivos. E a quarta fase, os cantos, que era específico para o judeu. Os cantos, era específico para o judeu. Quando que isso vai acontecer? Também no final da grande tribulação. Os judeus que estiverem vivos, que obviamente terão tido um encontro com Jesus, quando Jesus voltar, no final da grande tribulação, esses judeus, eles serão essa quarta fase da colheita, que era a colheita dos cantos. É isso que vai acontecer ali. Então, ali diz assim, fazer a colheita dos rabiscos da terra. Durante a grande tribulação, uma vez que nós entendemos que o arrebatamento, a colheita geral já aconteceu, agora durante a tribulação, vai haver essa colheita dos rabiscos da terra. Apocalipse capítulo 7, nós não vamos abrir, mas lá diz que havia no céu, na visão de João, uma multidão de pessoas que estavam vestidos de roupas brancas e com palmas nas mãos. E João perguntou, de onde vem? Ou foi perguntado a João, de onde eles vêm? Aí João disse assim, eu não sei, vocês que estão aqui no céu devem saber, né? Aí foi explicado, esses são os que vêm de grande tribulação, que lavaram as suas vestiduras no sangue de Jesus. Não foi no próprio sangue, no sangue de Jesus. Então é essa a ideia. Então eu volto a dizer para vocês, haverá salvação durante a tribulação? Haverá. Haverá salvação. Tanto que aqui em Mateus 7 está claro, haverá salvação durante a tribulação. E vai haver uma salvação em massa, serão milhões de pessoas, pelo que dá a entender ali nas expressões bíblicas. Essa é a ideia. E se vai haver salvação durante a tribulação, o Espírito Santo vai estar atuando aqui ou não? Sim, vai estar atuando. Não da maneira que atua hoje, habitando no crente, mas ele vai estar atuando, que é outro ponto também que se questiona muito. O Espírito Santo vai ser retirado da terra, não vai ser retirado? Bom, o primeiro ponto é que ele é onisciente, né? Ele é onipresente, melhor. Ele é onipresente, então ele está presente em todos os lugares. Mas, no que diz respeito à sua ação, a gente entende que, claro, ele não vai estar habitando mais, porque o arrebatamento já aconteceu nesse momento ali. Mas ele vai estar atuando para a salvação. Então, durante a tribulação, Deus evangelizará o mundo através dos 144 mil judeus e também as pessoas que voltarem para Jesus. Terceiro objetivo da tribulação: destruir o poder do povo santo de Israel, quebrar o orgulho da nação de Israel e promover a regeneração da nação, ou seja, eles vão nascer espiritualmente. É o cumprimento literal e final de Ezequiel 37. Quem lembra o que tem em Ezequiel 37? Vocês lembram? O vale, profecia do vale dos ossos secos. Vocês vão perceber que primeiro eram ossos secos, no final já era um corpo com espírito, com vida.
O que isso quer dizer? Eu pergunto para vocês, a nação de Israel foi Vale dos Sinceiros ou não? Foi. Espalhada pelo mundo, um osso aqui, um osso lá, um osso acolá, espalhado. Mas hoje, eles já se uniram. O corpo já está formado, só não tem vida. O que é a vida? É a vida espiritual, que vai acontecer durante a tribulação. Deus vai promover a salvação do povo judeu, tá? Através da grande tribulação. Então Deus, através de agentes malignos, preparará Israel para a conversão e o reconhecimento de que Jesus é o Messias, resultando na segunda vinda de Cristo. Então aqui eu quero retomar aquilo que eu mostrei para vocês. Olha só, aqui você vai ter as 70 semanas de Daniel, que é uma das profecias mais difíceis de serem entendidas. Nós precisaríamos de muito tempo para explicar detalhadamente isso. Mas, só para vocês terem uma ideia, quando Jesus morreu, aqui ó, fechou a semana de número 69. Fechou a semana de número 69. E abriu-se um parênteses na história. Por que abriu-se um parênteses? Porque a última semana, a semana de número 70, a 70ª semana, vai começar a contar quando acontecer aquele acordo de Israel com muitas nações, mediado pelo grande líder mundial. E aí sim, a partir disso, começa a contar a última semana. E vai ser a semana do número 70. Essa é a ideia. Há muitas linhas que pregam que as 70 semanas já se cumpriram. Mas a nossa linha assembleiana entende que essa última semana ainda não se cumpriu e vai ser aberta mediante essa aliança mundial que vai ocorrer. O termo anticristo ocorre especificamente 4 vezes, ou diretamente, 4 vezes na Bíblia. As outras vezes é simbólico. A Bíblia usa personagens para apontar para ele, para o anticristo, tá? Mas o termo anticristo, a palavra anticristo, é usada 4 vezes especificamente na Bíblia. 1 João 2,18, 2,22 e 4,3. E também depois na segunda carta, 2 João 1,7. São essas 4 referências, onde esse termo anticristo é definido como espírito de oposição aos ensinamentos de Cristo e sua existência. O primeiro simbolismo bíblico está em Daniel 7,8. Vamos abrir lá, por gentileza? Daniel, que é Antigo Testamento, capítulo 7, versículo 8. Por gentileza, Daniel 7,8. É o primeiro simbolismo bíblico dele, do anticristo. Quem encontrou pode ler para nós. 7,8. Estando considerando as pontas, eis que entre eles subiu outro ponta pequena, diante de qual 3 das pontas primeiras foram arrancadas. Eis que nessa ponta havia olhos, com olhos de homem, e com a boca que falava grandiosamente. Basicamente ele está falando assim, é uma simbologia. A gente tem que entender a simbologia de Daniel. Ele vai falar, tem um bode. Esse bode ele tem um chifre. E esse chifre é o Alexandre o Grande, que é o imperador do Império Grego. Que era o imperador do Império Grego que existiu antes dos romanos. No tempo que o apóstolo João escreveu, por exemplo, no tempo do Novo Testamento, vamos chamar assim, o que acontece? O império que mandava no mundo, o império mundial, o poder mundial era romano. Mas antes do romano, foi o grego. O romano ele começou a atuar a nível mundial no ano aproximado de 160 a.C. Romano. Mas antes disso era o grego. Aí o principal expoente do Império Grego era Alexandre o Grande. E quando ele nasceu, o pai dele deu o nome de Alexandre o Bode. Alexandre o Bode. Por quê? Porque, resumindo para vocês, o pai de Alexandre, um cara muito doido, ele foi procurar na época um oráculo, que eles eram muito idólatras, né? Para saber como é que ele poderia expandir as conquistas dele. E o oráculo diz assim, vai andando para o norte, para cima, a hora que tu vê vários animais, é ali que tu tem que ficar. Até eu servir de oráculo, ia fazer sucesso, né, naquela época. Mas resumindo para vocês, aí ele saiu da Grécia, onde ele morava, e subiu até a Macedônia, e ali ele viu vários bodes num lugar, bastante bodes, e aí ele se identificou com o bode. O bode ficou como um símbolo do poder dele. E ali ele começou a expandir o reino. A primeira expansão foi pro lado dos macedônios, da Grécia para a Macedônia, que era a vizinha deles ali.
E a partir daí, quando o primeiro filho nasceu, Alexandre nasceu, ele dá o nome de Alexandre o Bode para Alexandre. Alexandre o Grande foi um termo utilizado pela história, muitos séculos depois, mas na época nunca foi utilizado. Por isso que a Bíblia, ela se cumpre em toda a sua totalidade, tá? Para nós entender. Então, resumindo para vocês, esse bode, ele identificava quem? Alexandre, no Império Grego. O chifre é o poder de Alexandre. Mas o Daniel vai dizer, ó, o chifre foi quebrado. Quebrado. Por quê? Porque ele morreu com 33 anos. Quando ia fazer 33 anos, Alexandre morreu. Como ele não tinha sucessor ali imediato, então os seus 4 generais herdaram o seu reino. Tá? Eu estou falando isso, mas vocês vão ver que vai convergir para o anticristo. Por isso que eu estou falando isso. Então os 4 generais dele herdaram o seu reino e dividiram o Império Grego em 4 partes. Tá? Vocês vão perceber isso aí. Um ficou com a Grécia, outro ficou com a parte da Turquia, Ásia Menor, outro ficou com a parte do Egito lá embaixo e o outro com a parte do Oriente Médio, a leste, à direita. É isso que a gente vai perceber. Aí o que acontece? Ele vai falar que dentro desses 4 chifres surge um outro chifre, uma ponta. Essa ponta é o anticristo. É a primeira menção dele. Então o que ele está dizendo? O que a profecia bíblica está dizendo para nós? Que o anticristo vem de uma dessas 4 regiões do antigo Império Grego. Ou vem lá de cima da Grécia, ou vem lá de baixo do Egito, ou vem da parte da Turquia e Ásia Menor. Hoje não é mais Ásia Menor, é a Turquia. Ou vem do Oriente Médio, à direita, a leste, da antiga Babilônia. E já vou adiantar para vocês, as demais profecias, elas vão indicar que ele vem da Babilônia, do Oriente Médio, daquele chifre que estava apontando para lá, aquela terra que foi herdada por um dos seus generais, ok? Então, a primeira revelação plena, esclarecida sobre o anticristo, está em 1 Tessalonicenses 2. Nós não vamos ter tempo para ler tudo, mas vocês vão ter, depois desse material, acesso a eles. E ali Paulo vai dizer, olha, ele vai ser um homem muito mau. Paulo vai usar palavras, vai adjetivar ele, e vai usar até pronomes pessoais, para designar que ele é uma pessoa, e que ele tem personalidade. Tá? Claro, toda pessoa tem personalidade, mas que ele terá uma forte personalidade. Essa é a ideia. O espírito do anticristo, se você ler aquelas referências que eu passei em 1 João, você vai ver que o espírito do anticristo, ele atua desde o Éden. Desde o Éden, o espírito do anticristo ele vem atuando. Desde o Éden. Tá? E ele vai usando pessoas que dão legalidade para ele. Ele vai usando, com toda certeza. Mas essa figura chamada anticristo, que vai atuar durante esse período da tribulação, como eu falei, tem pronomes pessoais específicos sobre ele. Será um indivíduo, inclusive tem artigos definidos que vão falar o anticristo. Tá? Para determinar que é aquele camarada em específico. Ok? Então, olha só, aqui nós temos alguns títulos dele na Bíblia. Vou pedir para alguém que vocês lê para nós ali, por gentileza. Não precisa ler a referência bíblica, mas lê para nós os títulos ali. Pode ler. Pequeno chifre, o príncipe que há de vir, o homem vil, o rei que fará segundo a sua vontade, o homem da iniquidade, o filho da perdição, o inimigo, o anticristo, o abominável da desolação, o assolador. Lembra que eu falei no início dessa fala do anticristo que ele é a 4ª personagem bíblica mais profetizada na Bíblia? Porque não é só profecia específica, exclusiva dele, que fala o termo anticristo, mas tem toda essa simbologia. Mas é sobre ele, é sobre o tempo final que ele virá a então figurar no cenário mundial. Além disso, a Bíblia o descreve como dono de uma grande sabedoria. Tá? Aqui a Bíblia vai descrever então que ele será gênio em diversas áreas. Vou pedir a gentileza de uma irmã ler para nós aí. As irmãs estão muito quietinhas hoje, estou desconfiando, ou estão entendendo tudo ou não estão entendendo muito. Pode ler, por gentileza, uma das irmãs aí. Gênio intelectual, gênio da política, gênio militar, gênio de oratória, gênio do comércio, gênio em administração e gênio religioso. Isso.
Então ele terá de fato capacidades assim expandidas. Não será um homem comum, né? Vamos chamar assim. Quem será o anticristo? Vamos dar uma olhadinha? Pega a tua Bíblia. Não é o Evangelho conforme João, é a primeira carta do apóstolo João, lá no finalzinho da Bíblia. 1 João, capítulo 2, versículo 22. E daí você vai manter a Bíblia aberta lá em 1 João. Depois nós vamos ler no capítulo 4. Quem encontrou? Por bondade, leia 1 João 2, 22. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega Jesus Cristo? Este é o anticristo, o que nega o Pai e o Filho. Isso. Então quem é o anticristo? Quem nega o Pai e o Filho. Quem nega o Pai e o Filho. Agora capítulo 4, versículo 3. Aí não pode ler para nós, nessa mesma carta. Primeira missiva, primeira carta, capítulo 4, versículo 3. E todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem e presentemente já está no Isso. mundo. Por quê? Porque o espírito dele vem desde o Éden. Não estava presente naqueles dias? Estava, porque ele vem desde o Éden. Tá? O espírito dele trabalhando para quem dá legalidade. Mas obviamente que ele vai se personificar naquele homem no final dos tempos. E olha só, capítulo 4, versículo 3, a irmã leu.